Quantos passos tem uma vida? Quanta vida há na existência? Quanta existência há na linguagem? Quanto da linguagem há na arte? Quanto da arte há na memória? Quanto da memória há nas ruas? Deixe a alma nua, contemple a arte de rua. Você tem vivido ou sobrevivido? Para onde tem ido o seu tempo? Quem o tem? O que te dá prazer? O que dá cor à sua vida? Qual foi a última vez que você se viu criança? A minha história com a arte de rua começou há praticamente 9 anos atrás, quando eu, com a idade que tinha, por volta de uns 16, tinha alguns conflitos com a minha mãe, por conta da escola e outras coisas. Nunca tinha parado para pensar em ir pra rua tocar. Eu costumava tocar dentro da minha casa, da mim mesmo. E foi através de um momento de dificuldade, porque eu tive alguns conflitos com a minha mãe. Ela queria que eu saísse da escola da qual eu estudava, que era em outra cidade. E para eu permanecer nessa escola, eu falei para ela que daria um jeito em relação a me manter, já que ela pagava o meu transporte, já que ela custeava minha alimentação e tudo mais, né? E aí ela falou assim: olha, você não está mais estudando como você deveria, você vai sair dessa escola. Eu bati o pé e falei que não sairia, falei que jamais sairia e que eu iria dar um jeito. Foi quando eu vi um amigo meu tocando violino numa esquina da 13 de maio e aquilo me chamou a atenção, achei muito interessante. Desde então, a minha primeira performance foi no Centro de Convivência, lá no Cambuí, em Campinas. E foi quando eu, na primeira vez, peguei o violão, sentei no chão, com uma bandejinha de isopor e comecei a tocar ali. E naquele dia, eu lembro como se fosse ontem, as pessoas deram várias palavras de incentivo. Eu tinha colocado a bandejinha, elas colocavam dinheiro ali. Então foi um momento muito incrível, porque eu estava conhecendo uma coisa nova, uma coisa que eu não tinha expectativa nenhuma que daria retorno, né? Que eu ganharia dinheiro. E eu lembro que eu ganhei em torno de uns 20 e poucos reais e aquilo foi como se eu tivesse ganho na loteria, porque foi uma transição de um caminho, muito mais do que o valor monetário. Foi a ideia que se abriu dentro de mim, sabe? E desde esse momento que eu passei a acreditar que eu poderia ir pra rua, que pegando meu violão, que eu ia conseguir alguma coisa. E algum trocado e tudo mais, e aí eu usava esse dinheiro para custear meu transporte, para ir pra escola e para me alimentar, né? Para alimentação, porque às vezes eu ficava o dia inteiro na escola, porque eu também fazia técnico, né? Fazia técnico no meio ambiente e ficava o dia inteiro na escola, precisava, né, me alimentar e tal. Então às vezes eu ia pro centro de Campinas tocar, depois voltava para a escola, né, depois de já ter ido de manhã para a escola. Então era bem corrido, mas ao mesmo tempo eu estava conhecendo um universo totalmente desconhecido, né? Explorando um universo que nunca havia passado pela minha cabeça, né? Eu simplesmente fui por uma inspiração que eu recebi de um amigo. E aquilo foi assim, mudou minha vida. Mal sabia eu que aquela atitude mudaria completamente o rumo da minha vida. E eu costumo dizer que o meu papel com a arte, com a música, é me unir com as pessoas, é unir as pessoas. E eu percebi que aquilo só unia. As pessoas sentavam do meu lado para cantar comigo, né? As pessoas adoram olhar para alguém tocando um violão numa praça, né? E ouvir uma música de perto. Então eu percebia que aquilo sempre abria sorrisos, fazia as pessoas olhar com aquele espanto, né? Com aquela surpresa, né, ao te encontrar ali, porque ninguém te espera, ninguém espera te encontrar ali, né, na rua, tocando. E foi desde aí que minha vida foi impactada por isso. Depois eu fui dando continuidade, no outro final de semana eu consegui ganhar mais dinheiro, ganhei assim, mais do que o dobro, e isso foi cada vez me animando, sabe? As pessoas também com palavras de incentivo, com todo tipo de gesto bonito.
dando rosa, dando chocolate, enfim, né? Todo tipo de agrado, cartas, enfim, todo tipo de coisa. E aquilo foi assim, eu como sou uma pessoa super sensível, né? Eu sou um cara super sensível, fui tocado assim, desde o primeiro momento dessa experiência. As crianças, né? A relação com as crianças que a gente constrói com esse trabalho de arte é assim, algo incrível, incrível, uma ponte assim que... me arrepia. A próxima música é uma música, por enquanto, só instrumental, mas eu pretendo colocar a letra nela. É uma música que eu compus quando eu quase morri com a minha família numa viagem. Estávamos descendo uma serra de Kombi e os freios da Kombi parou e a gente quase morreu assim na serra e tinha as pessoas que eu mais amo do meu lado, né? Então, depois que tudo passou, tudo deu certo, a gente parou na estrada, eu peguei o violão, sentei no canto da estrada e comecei a pensar em alguma harmonia e fiz isso aqui, que é bem simples e que eu pretendo colocar uma letra em breve, e é isso. Sobre a minha relação com a arte de rua, eu preciso falar um pouco da minha relação com a música, né? Desde pequeno eu sempre tive uma paixão por violão, via os amigos da minha mãe tocando nos acampamentos que a gente ia, nos passeios à noite, nos rolês à noite pela cidade. E amigos que eu fazia na escola também sempre os via tocando violão, e aquilo, o violão, eu sempre tive uma relação muito especial com o violão. E eu ganhei meu primeiro violão com 14 anos, eu ganhei dos amigos da minha mãe. Minha mãe estava sem grana para comprar um violão para mim na época. Aqui eu tenho até hoje o cartão assinado por todos eles, né? Todos eles aqui com mensagens de incentivo me mostraram o quanto eu poderia acreditar nisso, né? E graças a essas pessoas criou-se um portal com a música, e da música criou-se um portal com a arte de rua. Por isso eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas que fizeram parte desse processo, que no momento tão difícil, que minha mãe não tinha condições de comprar um violão para mim, esses amigos dela, que também são meus, né? Fizeram isso. E isso mudou tudo, né? Isso mudou tudo. Mal sabia eu quanto iria mudar. Olá, me chamo Regina, eu sou saxofonista aqui de Hortolândia, desde pequeno, desde os 12 anos. E para mim a arte de rua é um lugar de encontro, é um lugar de poesia, é um lugar de alegria. Porque as pessoas, elas passam, quando elas ouvem ou vê a arte, parece que tudo se transforma. Parece que até os problemas, a pessoa para, vê aquilo, sente isso. Às vezes até, para mim, é um lugar poético. A arte é transformação.
Essa daí. E vocês podem acompanhar nosso trabalho pelas redes sociais. No caso, a dela é regina.lima.sax. Vocês encontram o Instagram, canal no YouTube, página lá no Facebook, tudo, ok? E o meu é Gabriel Vitor Oficial, vocês encontram lá também. Quero fazer da minha vida um sofrimento diário, só preocupado com contas e um farto salário. Cadê o dinheiro, escravo do trabalho? Cadê o dinheiro? Meu nome é Léo Vintage, eu faço músicas e poesias desde adolescente. Em 2013, depois de uma crise existencial, eu resolvi escutar os apelos da minha essência, que era trabalhar com música e arte. Quero dar um descanso. Então eu comecei com fotografia, aí depois eu fiz livros artesanais e comecei a vender nos bares. E comecei há pouco tempo também a tocar aqui na 13 de Maio, centro de Campinas, que é um trabalho muito bacana e enriquecedor pra gente que é artista. Então, me acompanhe aí nos trabalhos aí na rede social, Léo Vintage, @06 Instagram, e de lá você tem acesso a outras mídias. Enquanto me sustenta, a luta é grande pra ir. Quem não respeita, a luta é grande pra ir. Quem não respeita, quero olhar para o lado, enxergar as pessoas, perceber que no mundo tem muita gente boa, mesmo quando o destino não me perdoa.
quando o destino não me perdoa. Sirenes vão, ambulâncias vêm, lá do Capão ou do Belém. Outdoors, muros pichados, vidro dos bancos estilhaçados. Cheiro de esgoto, a céu aberto. No chão o corpo já está coberto. Eu estou na cidade, esse lugar só tem meias verdades. Pontos de ônibus carcomidos, chuva e sol e sem abrigo. Agora é greve dos metroviários por melhoria nos seus salários. Quero que todo ouro se sonhifique, todo desejo se sublime, que toda a matéria se espalhe, os tipos se misturem, para que todas as cores se transpareçam. Do relâmpago eu quero um clarão contínuo. Quando as cinzas exalarem o pulso divino, que os meus braços tornem asas, que os meus pés tornem vento, e que no meu próprio Mahavantara uma luz eu veja saindo do meu peito. Pode ir? Bom, eu sou o Rodrigo Nasser, sou nascido em Campinas, tenho 31 anos, sou mímico, sou ator, artista dos palcos e das ruas, integrante da Damião e Companhia de Teatro e de Circo, pesquiso teatro popular, sou rabequeiro e é isso. Valeu! Meu nome é Rodrigo, eu sou artista da cidade de Campinas, atuo tanto nos teatros quanto na rua, né? E acho que, não sei, para falar um pouco, né, sobre o que é arte de rua e qual a importância que a arte de rua tem no cotidiano, né, da população. Então, acho que é isso, né? A arte de rua é aquela arte que você encontra quando você sai da sua casa para caminhar na rua, para ir num parque, para ir numa praça. Não é aquela arte que vai estar dentro de um grande teatro, onde você tem um ingresso caro para poder entrar para assistir, né?
e ao mesmo tempo é um lugar de encontro das pessoas, né? Ela se manifesta de várias formas. Muitas vezes a gente está na rua, né, num impulso de passar o chapéu, né, de conseguir ganhar nossa vida, mas muitas vezes essa arte ela tá no lugar na rua também de fruição com o próximo, e que muitas vezes não tem a ver com dinheiro necessariamente, né? Claro que o dinheiro é importante, e principalmente no momento que a gente vive de pandemia, né, os artistas eles estão enfrentando uma grande barreira aí, que é a do isolamento social, né? É muito difícil para quem trabalha com arte lidar com isso, porque a gente vive de aglomeração, né? O artista, ele é, na verdade, um grande aglomerador. O que mais a gente gosta é de ver o público assistindo o que a gente faz, né? Consumindo o que a gente faz, estando dentro da reflexão do que a gente faz, enfim. E acho que é isso, estamos na luta e deixar a importância da arte de rua acontecer e se expandir, tá cada vez mais nos lugares, e que as pessoas cada vez mais estejam abertas para poder receber isso, para poder, né, lidar com isso, para poder usufruir disso. Acho que é isso que eu gostaria de dizer, assim. Meu nome é Douglas, a arte de rua é muito rica. Eu vejo essa riqueza quando vem passando uma pessoa e ela praticamente leva um susto e solta um sorriso assim, e de repente sai dançando na sua música. Pra mim é tudo. Eu tô muito realizado quando isso acontece. Pra mim é um sinal de que a arte chegou lá, teve uma direção, teve um objetivo e encontrou, né? Chegou fechou o ciclo. Porque a gente tocar sem ninguém pra ouvir também, nada acontece. Aí, pra mim tá bom.
música se chama Meu Melhor Lugar e é uma música autoral. Eu sou a Carol Secolo e esse é o Germano Falcão. Olá, eu sou a Carol Secolo, eu sou cantora, compositora e tocadora de ukulele. Faço parte dos artistas de rua e amo estar aqui, amo fazer música. Para mim, estar encantado e poder encantar as pessoas também e se conectar com os lugares mais lindos que existem dentro de nós. Então é isso, espero que tenham gostado da música. Salve pessoal, meu nome é Germano Falcão, eu sou um violinista, nascido em Campinas, tenho 26 anos e a minha alegria é estar na rua compartilhando música, esse lugar de encontro, esse lugar de olhar no olho das pessoas, esse lugar de intervir com música, com alegria, intervir com arte no cotidiano das pessoas. As pessoas não esperam por mim e muitas vezes eu também não espero muita coisa que acontece e é sempre uma maravilha, é sempre uma surpresa e uma alegria. E cada encontro que eu faço, cada pessoa que eu conheço. Obrigado a todos. Boa tarde para todos. Meu nome é João Bueno. Eu sou filho do Miguel Bueno, que morreu com 100 anos. Foi ele que foi o primeiro que me ensinou a tocar saxofone, flauta, clarinete. Então, o tempo que eu toco já faz bastante tempo. Eu comecei com a idade de 14 anos, porque o meu pai ele tinha um conjunto musical e eu comecei a tocar bateria com meu pai. E depois aí eu passei para flauta, o clarinete, o saxofone. E já faz desde 15 anos, né? Até agora que eu já estou com meus 84 sem parar. Toquei em circo, toquei muito tempo também em orquestra. As orquestras de Campinas eu toquei quase todas elas. E toquei em um monte de lugar, até em cima de caminhão, fazendo propaganda, né? Para defender meu dinheirinho. E eu fiquei contente agora do companheiro Gabriel, né? O Gabriel me convidou para tocar um pouquinho aqui com ele e eu fiquei muito contente e agradeço ele e desejo para todos muita saúde e muita felicidade, né? E eu vou ficando por aqui. Essa é uma história que eu gosto muito de contar porque foi muito impactante, assim, no momento que eu vivi. Foi muito uma situação muito simplesinha, muito pequena, mas que ao mesmo tempo muito grande, assim, para mim, que eu tenho na memória. Teve um dia que eu estava tocando na Francisco Glicério, ali perto do calçadão da 3 de Maio, aqui em Campinas, lá em Campinas. Eu estava na frente de um semáforo, né? Porque tinha uma via ali, a avenida era na minha frente. Eu tava tocando na calçada de uma loja, né? Na frente de uma loja. E tava lá eu cantando com meu violãozinho, as pessoas passando, meu chapéu no chão, as pessoas contribuindo de vez em quando. E aí tava acontecendo, às vezes a gente como músico, às vezes a gente como artista na rua, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas a gente está conectado com o cosmos inteiro ao nosso redor. É incrível, às vezes você vê um pássaro passando, você olha para ele, você vê uma antena lá distante, você percebe as coisas ao seu redor, meio, né, de uma forma mais ampliada, vamos dizer assim. Isso é muito interessante. E como eu acabei de dizer, esse dia eu estava bem ligado a tudo que estava acontecendo ao meu redor. E tinha uma pessoa dando sinal, assim, fora do ponto, né? Tentando chamar o ônibus.
E tinha um semáforo ali na frente, então assim, o ônibus parou ali por conta do semáforo, junto com vários outros carros ali aglomerados e tudo mais. E beleza. Aí essa pessoa dando o sinal deixou, parece que a motorista do ônibus, né, era uma mulher, ainda mais estressada, porque aparentava que ela já estava estressada por alguma situação que estava acontecendo dentro do ônibus. Olha só, eu percebi tudo isso. Enfim, eu já tinha visto que ela estava discutindo com alguém dentro do ônibus e ela estava com uma cara assim de fúria, de fúria. E porque o ônibus estava exatamente na minha frente, então eu acho que também não tinha como não muito perceber, né? E aí ela, já enfurecida dentro do ônibus, aí chega um ser humano dando sinal fora do ponto. E eu lá, tocando, né? Percebendo tudo isso, cantando, tocando ali. E parece que ela amplificou a fúria dela, né? Naquele momento que a pessoa ali deu sinal fora do ponto. Aí ela só ouvia, fiz uma leitura labial, assim, só via ela gesticulando que tava, pô, você tá fora do ponto, que não sei o que, o ponto é lá, né? Tudo mais. E aí, nesse estresse todo que ela tava, ela nem me percebeu ali. Eu tava tocando de frente pra ela, com amplificador, violão, tudo, e ela nem me percebeu ali. Quando foi que ela me percebeu? Veio uma pessoa, eu digo a motorista do ônibus, a motorista do ônibus me percebeu ali quando veio uma pessoa e colocou dinheiro no meu chapéu e eu agradeci. E eu falei obrigado. Aquela cena, assim, me revirou por dentro de uma maneira muito forte, sabe? Porque ela tava com um semblante todo enraivecido. E do nada, por ela perceber que uma pessoa contribuiu no meu chapéu e eu agradeci, ela ter visto aquela situação ali, aquilo mudou toda a face dela. Ela abriu um sorriso assim que não parecia que numa fração de segundo anterior ela estivesse com aquela cara de ódio, sabe? E na hora que eu vi aquela cena, que eu tava cantando e tocando ali, eu fiquei tão emocionado, assim... Fiquei tão emocionado que eu lembro que escorreu uma lágrima, assim. Eu me segurando para não perder a concentração, né, ao cantar, ao tocar, escorreu uma lágrima em mim. Porque ver aquela cena acontecer foi muito, muito, assim, profundo. É uma coisa muito pequena, mas quando você entende a dimensão, né, do que você está fazendo... Ainda mais eu, que sempre me questionei, sempre questionei a relevância do meu trabalho, né? Sempre pensei, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa relevante para o mundo, para a sociedade, para mim, tocando na rua? Será que eu estou contribuindo com alguma coisa de fato, sabe? Sempre tive esse questionamento, até por não ter, assim, um apoio, um estímulo da minha família nesse trabalho. Eu sempre me questionei, né? Eu sempre falei, poxa, será que eu não devo buscar fazer outra coisa? Será que, né? Então, é uma memória muito... Vocês não consigo contar sem sentir um pouco daquele dia, porque foi uma situação muito bonita, assim, pra mim, e que acho que eu vou lembrar pra sempre. Coisas que a gente vive na rua. People try, people never find a better way to be living life, and that's why everybody's so lost in there. Everyone's hurting everyone, and I don't know how this can be fun, 'cause all I know is I'm staying away from this. I'm
sailing away. From nowadays I'm sailing away. I'm sailing away. From nowadays I'm sailing away. I'm sailing away. I'm sailing away. Where's the love? Where's the love I see? Everyone seems to be so sick, falling down on this terrible thing called hate. Can't see the stars guiding us through an ocean fire. Come along, 'cause I'm sailing away from this. I'm sailing away. From now on, this I'm sailing away. I'm sailing away. From now on, this I'm sailing away. I'm sailing away. I'm sailing away. I'm sailing away. From now on, this I'm sailing away. I'm sailing away. Meu nome é Vinícius e o meu nome de artista é Morning Whispers. Para mim, o artista de rua ele é essencial para a sociedade. Não é só uma canção que muda o seu dia, não é só um malabarismo que faz você dar um sorriso. A arte, ela toca o coração. E as pessoas que saem para a rua, elas dependem muitas vezes do dinheiro que vem desse trabalho. Porque não é só uma diversão. Para muitas pessoas parece uma diversão apenas, mas é um serviço. Então, sendo um serviço, ele deve ser valorizado pelo fato de ser uma parte essencial da cultura daquela sociedade. Então, para mim é isso. A arte de rua ela deve ser muito mais valorizada do que está sendo agora. Infelizmente, a gente não vê isso. Eu tive experiências que me deixaram muito para baixo para continuar nessa jornada, né, do artista de rua. Mas eu não desisti. E como muitas pessoas falam, é para os mais corajosos mesmo, por causa disso. Então, eu espero que no futuro a arte ela seja muito mais valorizada e os artistas ainda mais. Oi, eu sou a Jaque, eu toco junto com o Vinícius na banda Morning Whispers. E o que eu vou falar é um pouco sobre como a arte assim faz parte da minha vida e mudou muito a minha vida. Teve um tempo que eu tava assim muito naquela coisa mecânica, assim, vai pro trabalho, volta pra casa, aquela canseira, correria o dia todo. E teve uma vez que eu me arrisquei a fazer parte de juntar arte assim na minha vida, no meu dia a dia, para mudar um pouco, né, trazer um pouco de cor assim ao meu dia. Eu entrei numa companhia de teatro musical, chama Companhia 100 aqui de Campinas, e eu me encontrei totalmente assim na arte. E meio que junto, assim, o Vinícius me convidou também para tocar com ele na banda Morning Whispers, e foi outra coisa que eu arrisquei, porque eu sempre fui muito insegura. Só que da primeira vez assim que a gente tocou, eu já meio que me encontrei e eu vi como é fácil, assim, e como me faz bem, e eu acredito que pode fazer bem a muitas pessoas também. E é muito gostoso quando a gente sai para tocar na rua, encontra outros artistas de rua também, troca experiência, sempre um agregando experiência ao outro, né, conhecimento, vivências, enfim. E eu tenho aprendido muito com isso, acredito que ele também, né, a gente junto, enfim, eu acho que a arte é muito importante e os artistas de rua também sempre traz um sorriso, né, traz um brilho assim no seu dia quando você vê uma arte assim, e eu acho que é essencial assim.
Uma certa vez eu estava tocando no Largo do Rosário, uma praça no centro de Campinas, e tinha algumas pessoas me assistindo a tocar ali. Colocaram tangas pelo chão da praça, estavam ali em grupos cantando junto e tudo mais. Tava super legal, um dia super leve. E de repente chega um rapaz loiro que provavelmente se emocionou com a música que eu estava tocando. Era uma música internacional, eu acho que ele conhecia, e ele começou a chorar, né? Externalizando todo aquele sentimento que estava dentro dele. Ele ficou bem emocionado mesmo. E aí as pessoas até perceberam aquilo, né? Porque eu também olhava pra ele, não tinha como não perceber aquilo. E eu também fiquei emocionado, porque aquilo vem pra você, né? Você vê que a pessoa tá sendo... Às vezes é um canal, né? Muita coisa tá acontecendo dentro dela e aí quando ela ouve, aquilo abre aquilo tudo, né? Não é que a emoção vem só de você, né? A emoção vem muitas vezes do que a pessoa tem dentro dela, e talvez o contato com alguma coisa artística abra, né, esse controle, né? E aí ele veio chorando e me deu um abraço na hora que eu terminei a música, né? Ele quis me abraçar. E eu abracei ele bem apertado, sabe aquele abraço que dura um pouco mais de 5 segundos, assim? E eu sabia que era uma coisa grande ali. Não quis nem perguntar o que ele estava passando, o que tinha acontecido. Eu nem tive coragem, porque eu sabia que não era algo pequeno, né? Não sabia que era algo que ele provavelmente se sentiria confortável em contar, ainda mais para um desconhecido. Então eu simplesmente me despedi depois dele e tal. Ele foi para um lado. As pessoas me olharam com aqueles olhos de nossa, né? Olha só. E beleza. No outro dia, mais à frente, talvez até um pouco mais de um mês, algumas semanas posteriormente, depois desse dia, eu estava tocando em uma outra esquina, na Francisco Glicério, em Campinas. Tinha acabado de sair um casal de meninas, de garotas que tinham me pedido uma música dedicando para outra, e a outra também estava emocionada. Só com a introdução que eu fiz da música ela se emocionou. Olha só como as pessoas são, né? Às vezes como uma coisinha, um detalhe que você nem espera, já toca. E aí esse menino me aparece. Elas estavam saindo, esse menino estava chegando. Esse menino desse outro dia, que me abraçou, que chorou e tudo mais. E ele vem e me fala, sabe aquele dia lá que eu tava chorando e tal? Eu nem quis falar nada, eu tive um pouco de vergonha, eu não tava bem pra te falar. Mas aquele dia eu tava pensando em me suicidar. Eu tinha planejado isso já. Eu sempre te vi ali, ele falou assim pra mim, eu sempre te vi ali. Várias vezes eu já te vi tocando, mas nunca dei a mínima. Naquele dia em que eu tava com um monte de coisa na minha cabeça, eu fui parar pra te ouvir. E eis que ele fala a mensagem que mais forte eu já ouvi nesse tempo de tocar na rua. A sua música mudou. A sua música mudou. Eu tava com uma coisa na cabeça e aquilo mudou pra mim. Aí eu voltei pra casa daquele jeito, chorando horrores. Eu tava num momento da vida em que eu me questionava, né? Como eu já falei aqui,
estava num momento da vida em que eu me questionava a relevância do que eu faço, né? E aí quando ele veio com essa história, quando ele me contou esse relato, que eu contei para algumas pessoas mais particulares assim da minha vida, que também sempre se emocionaram, né? E foi isso, assim. Eu levo isso pra mim e provavelmente também vou levar pra vida inteira essa memória, porque de todos os dias que eu já vivi, de todas as histórias que eu já vivi, essa foi uma das histórias que mais mexeu comigo, mais me impactou. Por isso eu digo que eu devo muito à rua. Eu devo muito à rua. Porque é através da rua que muita coisa acontece. Através do contato com as pessoas, a minha relação com a arte, minha relação com a música é a minha relação com as pessoas. É a minha ponte com as pessoas. E pra mim é tudo muito profundo. Tudo muito profundo.